Olá pessoal, esse é o segundo vídeo do projeto de vídeos tutoriais de ensino de física com software Maxima. Hoje eu queria mostrar para vocês como é que faz o download, né, a instalação e a gente dá os primeiros passos no software. Aqui está a homepage do Maxima. Você pode acessar, né? Eu vou colocar o link aqui na descrição do vídeo. A gente tem várias línguas aqui para apresentar essa homepage. Eu vou colocar em português. Esse português aqui é o português de Portugal, tá? E aí você pode então explorar. Nem todas as partes da página e do programa estão traduzidas, mas existe uma boa quantidade de parte traduzida, tá? Eu vou pegar e vou mostrar para vocês esse menu descarregar, que é o menu para fazer o download de instalação, e quem tiver interesse pode explorar depois os outros menus. Tem o menu manual para verificar a documentação, um pouco mais sobre o projeto e assim por diante. Então aqui no menu descarregar a gente vai ter as diversas versões do software. Tem a versão para o Windows, aqui a gente pode clicar na instalação do Maxima no Windows e para fazer a instalação é muito parecido com os outros programas. A gente baixa o executável e instala. E aí ele já vem com a interface gráfica e o próprio Maxima. Tem a versão em Macintosh, tá? Aqui eu infelizmente eu não conheço, então não sei como funciona, mas existe essa possibilidade, e tem a versão em Linux. O detalhe da versão em Linux é que eu nunca usei essa forma de baixar o Maxima no Linux, porque o Maxima está disponível no centro de softwares, na central de aplicativos do Linux. Então aqui no meu caso tem aqui a central de aplicativos, eu posso vir aqui, né? Isso aqui é muito parecido com o Android, procurar Maxima, e aqui está esse WX Maxima, é a versão que a gente deseja que a gente tem que instalar para ter o Maxima. Essa versão é a interface gráfica do Maxima, e quando a gente instala essa interface gráfica no Linux, ela já vem conjuntamente com a maioria dos aplicativos e dos programas necessários para a utilização do software. Uma vez instalado o software, você vai ter acesso a ele pelo menu, né? Em geral ele está aqui no submenu de educação, ou no submenu de matemática. E essa é a interface gráfica do sistema. Alguns menus aí, eles são muito parecidos com o que a gente tem nos outros programas. Tem arquivo, por exemplo. Aí a gente vai ter a opção de salvar, de abrir, etc. Editar, ver, tá? Aqui já fica um pouquinho diferente, né? Esse menu célula, ele é interessante porque ele mostra os diferentes tipos de célula que a gente pode introduzir na folha de trabalho. Aqui no menu Maxima, a gente vai ter algumas opções do programa, interromper, reiniciar, por exemplo, caso você tenha uma compilação que não para, né, e suspeite que tem algum problema, equações, matriz para tratar matrizes, cálculo, né, de repente queira fazer integração, derivação, simplificação, listas, gráfico, e numérico para a gente ter a transformação de valores com números em casas decimais, tá? Então a gente vai começar salvando essa nossa primeira folha, tá? Eu vou pegar aqui e vou colocar dentro de uma determinada pasta, ele abre na última pasta que a gente trabalhou. E um detalhe aqui do software na hora de salvar é que existem duas extensões diferentes para salvar. A primeira extensão é a extensão documento inteiro, que é essa extensão WXMX. E nesse caso, o documento ele vai ser salvo tanto as entradas que você colocar, quanto as saídas. E tem a versão documento, só a entrada do documento, né? Que é, nesse caso, só o que você digitar vai ser salvo. Os resultados do que você executar, quando você fecha a folha de trabalho e você abre, aqueles resultados eles não estão mais lá, tá? Então aí você decide qual a melhor forma de salvar. O formato do documento inteiro ocupa mais espaço, né? E o formato de só entrada ocupa menos espaço, mas
pelo menos na minha experiência, não faz muita diferença. Uma das coisas que eu aconselho as pessoas a fazerem, meus estudantes, eu vou colocar aqui folha 1 para salvar esse código. Então o que eu aconselho é, em geral, não colocar acento gráfico, não colocar espaço, só colocar os caracteres mais comuns, tipo hífen, traço, tá? Para poder no nome do documento, porque na minha experiência eu já tive problema de transferir um código de um sistema operacional para o outro e não conseguir abrir por causa disso, tá? Uma vez salva a folha de trabalho, a gente pode começar a trabalhar. Então eu vou começar formatando essa folha, colocando seções. Eu posso vir aqui nesse menu célula, inserir célula de seleção, na verdade aqui é seção, tem um pequeno detalhe na tradução, e colocar, o que eu quero fazer. Nesse caso aqui a gente vai colocar as operações básicas no software. Para eu sair da célula de seção, basta eu pressionar a tecla direcional para baixo, que aí quando ficar piscando o cursorzinho assim, significa que eu estou numa célula para introduzir os comandos no programa, tá? E aí eu vou começar com a soma. Então, por exemplo, uma soma aqui. O final de um comando no Maxima, ele é feito, limitado pelo ponto e vírgula. Então, quando a gente está com um ponto e vírgula, a gente coloca um ponto e vírgula, o programa sabe que a gente terminou uma linha de entrada. Para executar uma linha ou um conjunto de linhas, a gente tem que pressionar a tecla Shift mais a tecla Enter ao mesmo tempo. E aí o programa compila o nosso resultado. Então aqui está a soma, tá? A multiplicação ela é feita com a tecla asterístico. A interface gráfica ela não mostra asterístico, ela mostra um ponto quando a gente pressiona a tecla asterístico, mas isso é multiplicação. A divisão feita com a barrinha e a subtração feita com um hífen. E essas são as operações básicas. Uma outra coisa importante no software, que a gente utiliza bastante, são as constantes matemáticas. Então, por exemplo, a gente tem a constante π, a gente também tem o número de Euler, que são duas constantes que aparecem bastante em problemas de física e problemas de matemática. Uma coisa, aproveitando aqui que a gente está nas constantes, em geral, o software Maxima, ele não mostra os valores numéricos dos resultados. Ele mostra, sim, de forma simbólica. Isso faz com que os resultados do software eles se tornem precisos. Se a gente quiser mostrar esses valores de forma aproximada, com casas decimais, existem alguns comandos que a gente pode usar. Eu, particularmente, gosto do comando float. Então, se eu fizer, por exemplo, float π, eu vou mostrar o valor de π no formato numérico. A gente pode mudar essa precisão, mas eu acredito que isso já é um pouco mais avançado, eu vou deixar isso para um próximo vídeo. Quem quiser saber mais sobre a questão da precisão, pode comentar no vídeo e perguntar. E também tem o manual do sistema explicando como a gente pode manipular essa precisão, mas a gente não vai precisar por enquanto. O software também tem algumas funções, tá, pré-definidas. Então, por exemplo, a gente tem a função seno, né? Aqui só um detalhe que a função vai estar... os nomes das funções vão ser em inglês, porque a compilação do programa é feita em inglês. Então a gente vai colocar seno de 30 e o programa ele vai mostrar esse resultado para a gente, ele não dá o valor numérico. Se a gente quiser apresentar o valor numérico, a gente pode usar aquele float que a gente acabou de usar. Opa, esqueci um parênteses, pronto. Então, notem que não deu 30, né? Isso significa que, já mostra que essas funções trigonométricas, elas não trabalham com argumento em graus, ela trabalha com argumento em radiano. Então, se a gente quiser calcular o seno de 30 graus, a gente tem que fazer uma pequena transformação. A gente tem que multiplicar isso aqui por π, que a gente já sabe utilizar, porque a gente acabou de ver as constantes, e dividir por 180 para compensar. E o resultado é meio. A gente tem também a função cosseno,
Se eu quiser calcular o cosseno de 60 graus, por exemplo, eu posso fazer assim. Então o resultado é meio também. Tem a função log. A função log, ela não é a função log em base 10. Então se eu fizer log 10, o resultado não é 1. Essa função log definida no programa é a função, é o logaritmo natural. Então o log do número de Euler, que a gente mostrou como uma constante lá em cima, é 1, mostrando que esse log é de base, o logaritmo natural. A gente tem diversas outras funções, tem a função, por exemplo, a função fatorial. Desculpe, aqui eu queria colocar 5, pronto, 5 fatorial. A gente tem a função raiz quadrada também. E assim por diante, tá? Então, se vocês querem saber de outras funções, vocês podem também perguntar nos comentários. Existem algumas funções especiais, mas como já é um assunto um pouquinho mais avançado, eu vou deixar para discutir depois. E, por fim, para encerrar esse vídeo, eu quero discutir também o tratamento de variáveis. Tá? Variáveis, elas são definidas no software com 2 pontos. Então, por exemplo, se eu tiver uma variável 5 que eu quero definir como uma variável A, desculpem, que eu quero definir com o valor 5, eu faço assim, tá? Eu não uso aqui o 2 pontos igual, como a gente costuma usar em alguns outros programas de computação algébrica ou linguagem de programação. A gente usa o 2 pontos igual para definir funções, que é um assunto para um outro vídeo. Então a gente pode, uma vez que a gente definir essa variável, a gente pode utilizá-la para fazer operações. Então, por exemplo, A vezes 4, nesse caso vai dar 20 porque o valor de A é 5. Eu posso definir uma outra variável e fazer operações entre as variáveis. Por exemplo, A vezes B, ou B menos A, e assim por diante. Então, essa é a forma com que a gente tem para definir variáveis no software. Alguns detalhes interessantes é que o software Maxima ele permite colocar comentários. Então, por exemplo, isso é um comentário. Nesse caso aqui, o comentário ele é ignorado. Então, se eu fizer, por exemplo, abaixo de um comentário uma operação, 4 vezes B, o comentário ele é ignorado, tá? E o resultado que é mostrado é simplesmente o resultado feito aqui na operação. Mas a gente pode colocar comentário também em fórmula de célula, tá? Existe uma célula aqui que é célula de texto, caso você queira escrever um texto que ele não vai ser colocado na compilação, tá? Então, isso é o que eu queria mostrar hoje para vocês. No próximo vídeo eu quero mostrar como a gente lida com listas e matrizes. Até lá!